Olha lá, começou. Shalom de Alcha, irmãos. Estou aqui com a parte da igreja do Mashiach aqui na África, especificamente em Moçambique. Então, a parte da igreja está reunindo aqui hoje e eu fui feliz de chegar no dia que ia ter essa vigília e agora registrando ir para a igreja no Brasil, que muitos irmãos receberam folheto e camiseta aí para... Uma pena que eu não trouxe para todos, que era impossível. Mas aqueles que estão trabalhando na divulgação aí da restauração que Yal está fazendo, eles têm esse material aí, com documento, com provas arqueológicas a respeito da nossa profissão de fé. Então é isso, nós estamos iniciando aqui esse momento aqui com a igreja na África e eu peço licença a você, meu irmão, aí no Brasil, para esse momento aqui com a igreja da África, você abrir aí a intimidade do teu lar para nos receber. Desde já eu agradeço por você nos dar essa liberdade de nos receber na tua casa aí e na comunhão através do vídeo com a igreja aqui na África, tá bom? Tamo junto, Shalom de Alcha. Aleluia.
kushela amabokori kujafela sakadoshi tunisa kadoshi yao kiluni sabani kwa joshi tunisa Sermos um Pai, reconhecido como Filho da Machina, convidarmos de festa. Gente Pai, que agradecer a ajuda social sobre as nossas vidas, um grande amor sobre as nossas vidas, com a verdadeira espada sobre as nossas vidas, depositou o verdadeiro conhecimento sobre as nossas vidas, depositou o verdadeiro guasca nosso sobre as nossas vidas, depositou a verdadeira vida, a vida no nome do Yahshua Mashiach, no nome do Yahshua Mashiach, no nome do Yahshua Mashiach, nosso irmão mais velho, no nome do pastor, no nome do Yahshua Mashiach, Pai, nós te agradecemos, dar o verdadeiro irmão Yahshua, é o verdadeiro irmão, e ele é a própria fonte para nós chegarmos assim. Ele sempre foi o verdadeiro para nós podermos chegar aqui. Ele nenhum momento desviou-se, assim foi até o fim, para que nós possamos, Pai, também vencer e chegar até aqui. Deus, Pai, agradecemos mais conhecimento, mais energia, todas as orações partidas, este corpo é só para ti, é apenas uma adoração para ti, ó Kadosh. É apenas compartilhar a parte das escrituras que diz a nosso respeito. Pode ser? Então nós vamos começar em Atos, capítulo
capítulo 13, verso 39 e 40, e aí nós vamos seguir. Diz assim: e tudo o que a lei de Macha não pudesse ser justificado, porque ele é justificado. Vou ler de novo. E tudo o que a lei de Macha não pudesse ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crê. Tá? Aqui o apóstolo, ele estava em Antioquia e ele estava anunciando a realidade de Ausha, aos da circuncisão, os da lei, né? Então ele vem aqui agora, eles voltaram no sábado, aqui a partir do verso 44, ele estava falando que a lei, pela lei, ninguém será justificado, porque a lei por si só não produz vida. A lei por si só não produz vida. Lá em Deuteronômio 5, verso 27 e 28, diz assim: o povo falou para Macha: Macha, vai lá, ouve a Yahweh, e tudo que ele nos disser, tu nos diz, nós ouviremos e cumpriremos. Aí Yahweh fala para Macha: Macha, eu ouvi que esse povo todo falou, e olha que eles falaram bem, mas quem dera eles tivessem tal coração que me temesse e guardasse todo o tempo os meus mandamentos, para que bem fosse a eles e a seus filhos para sempre. Então, o apóstolo Shaul, quando estava falando com os da circuncisão, ele estava trazendo a realidade de Ausha. Então aqui, olha, no sábado seguinte, depois dele anunciar essa realidade aí, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Yahweh. Então, os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e contradiziam o que Shaul falava, contradizendo e blasfemando. Você é louco? Negócio de Yahweh? Yahweh? Onde você está, meu? O mundo inteiro está falando Jesus, está falando Deus, entendeu? E você está nessa aí? Não, é escrito eu. Na minha família, eu e a Cláudia. No tempo que eu estava nas denominações, eu nunca fiquei sentado no templo. Eu sempre estive na frente do povo. Vocês acreditam que eu era ministro de louvor? Eu fui por muitos anos ministro de louvor. Mas se eu cantar aqui, vai todo mundo embora. Então, o Eterno me deu muitos filhos na fé. Muitos filhos na fé. E hoje, por conta do canal, ele sabe qual é a minha profissão de fé. Mas ninguém pergunta nada para mim. Na minha família, toda a família da Cláudia, os irmãos dela, os cunhados, o pai, a mãe, o Eterno me deu no Evangelho. E eu apresentei, dei documento e não aconteceu nada. Mas essa escritura diz: se o Eterno não declarar no coração, não acontece nada. A tua comissão é falar quando você tem oportunidade. Porque nós não podemos também invadir as pessoas. O Eterno não invade a vida de ninguém. O Eterno não rompe a vida de ninguém. O Eterno ele é gentleman, ele é educado. Entendeu? Então, nós temos exemplo da igreja primitiva. Contava com a simpatia do povo e a cada dia o Eterno ia acrescentando aqueles que eram salvos. E nós contamos com a simpatia do povo hoje. Às vezes nós somos às vezes assim, nós temos que ter uma sensibilidade. Como que eu começo com meu amigo do trabalho? Falando de algo. Esse cara gosta de futebol. Então você vai entrar por aí. Porque a primeira coisa que Ausha fez, tornou-se amigo daqueles
que estavam com ele. Entendeu? Primeira coisa, a amizade. Como que você começou o seu casamento? O campeão lá chegou a ver, cara, é você mesmo, você é a mãe dos meus filhos. Foi assim? Oh, você tá louco, pai, que isso? Né? Então, começou uma amizade, depois ficava sempre junto, depois começou o namoro e assim foi, não é? Então é a mesma coisa. Você começa a falar de futebol e o Ruach Kadosh vai tomar conta dessa conversa e a palavra que está aqui vai ser colocada. Você começa a conversar e... Porque nós não temos outra conversa. Porque o apóstolo dá essa dinâmica também de como que ele fazia. Entendeu? Então, uma jovem querendo ganhar os hippies. Sabe o que é hippie? Hã? Quem? Né? O hippie é uma comunidade de pessoas que tem uma filosofia de vida livre, aquela coisa toda, né? Faz aquelas bijuterias, sabe? Já viu? Então, ela queria ganhar esse público. Então, o que ela fez? Sendo mulher, ela foi aprender a fazer as bijuterias, né? Comprou a roupa igual das mulheres hippies usam, e quando ela já estava familiarizada em fazer as bijuterias e tal, ela foi para a feira dos hippies, estendeu a toalha dela e colocou os objetos para vender. E ficou lá. E no final do expediente eles iam para a lanchonete para comer, porque ficava o dia todo lá assim para vender. E aí um mês, dois, um dia desse que ela estava junto com o pessoal lá para comer o lanche, um deles perguntou: olha, você veste a roupa que nós vestimos, você faz as bijuterias que nós fazemos, mas você é diferente. Ah, essa era deixa. Essa era deixa, tá vendo? E de lá saíram missionários dessa conversa. E tem outros exemplos de jovens na faculdade. Teve um jovem na faculdade, na hora do intervalo ele não saía. Como ele trabalhava e estudava, então ele aproveitava o intervalo para ler as escrituras. Então, a classe inteira saía, ele ficava lá na classe lá, né? E a classe foi percebendo. Daí, passado um tempo, tinha outro colega com ele lá lendo. A classe inteira estava lendo o Evangelho, não saía para o intervalo. Então, aqui o apóstolo está apresentando para eles que nós somos justificados por aquele ao qual Yahweh designou para que seja a transformação da nossa realidade. Então, no sábado, né, aí os judaizantes estavam aqui, os judeus estavam contestando a palavra dele. Mas Shaul e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se fosse pregasse o primeiro a palavra de Yahweh. Então a palavra primeiro era para eles. E tanto é que ele estava anunciando aqui antes. Mas no sábado agora tinha os gentios. Nós somos gentios. Primeiro a palavra de Yahweh. Mas visto que as rejeitais e não vos julgais digno da vida eterna, eis que voltamos para os gentios. Então agora nós vamos nos voltar para os gentios. Porque Yahweh assim nos mandou: eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até o confim da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificavam a palavra de Yahweh. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Então, ô gentio, você foi destinado para a vida eterna. Ordenado. Nós fomos destinados para a vida eterna. Então não é só falar Yahweh e Yahusha. É preciso o Ruach Kadosh no regenerado. Romanos, capítulo 8, versículo 4. Versículo 14 diz assim: todos que são guiados pelo Ruach Kadosh são filhos de Yahweh. E no verso 16 diz: o próprio Ruach
testifica com o nosso espírito que nós somos filhos. Então não é pregador, não é missionário, não é bispo, seja lá o que for, que vai falar que você é ou não é. Entendeu? O próprio Ruach do Eterno diz quem você é. E quando ele olha para Yahusha, ele vê você. E quando ele olha para você, ele enxerga Yahusha. Esse é o Evangelho, meu irmão. Porque o Eterno permite que o ímpio veja se Yahusha está em você. Permite. Ele não permitiu porque Nabucodonosor visse o quarto elemento na cova dos leões, na fornalha de fogo. Quem que era? Era Yahusha. Ele viu, ele não tinha nada. Ciro, está lá em Isaías 44, Isaías 44, 45, falando a respeito dele. O que eu digo de Ciro? Meu pastor. Vai falar tudo que eu mandar. E ele não conhecia Yahweh, nada. Ajudou a reconstrução também do templo, da cidade. Aí quando foram mostrar o tratado de Isaías 44, verso 28. Exatamente. Ele questiona quem é esse Yahweh. Já os nossos patriarcas já profetizaram a teu respeito. Quer dizer, aquilo acontece 200 anos antes dele nascer, a profecia dele. E o Ciro vai deixar o meu povo partir. A palavra fala, se o homem não amar as pedras com amor, suscitarei das pedras verdadeiras adoradores. Suscitar quer dizer fazer nascer. Entendeu? Aí, as pedras estão falando. Isaías 42. Olha. Eu sei de cor, mas vou ler. Tá? Nós vimos no verso 48 que nós fomos destinados para a vida eterna, né? E Yahusha veio primeiramente para os judeus, para eles. Eu não vim senão buscar as ovelhas perdidas de Israel, falou para aquela mulher que o abordou em público, intercedendo em favor da filha, né? Chamou ela até de cachorrinho, não foi? Então aqui, ó, eis aqui o meu servo, a quem sustém, o meu eleito, a quem se compraz a minha alma. Uso o meu ruach sobre ele, e ele trará justiça aos gentios. No Almeida diz, e ele promulgará direito aos gentios. Eu gosto do Almeida, na tradução do Almeida. E Yahusha veio promulgar direito aos gentios. O que quer dizer promulgar? Tornar público, tornar aplicável. Então, o Eterno ia usar os cílios naturais para alcançar as outras nações. E os cílios naturais são judeus. E Yahusha é judeu. E ele veio promulgar direito aos gentios. E ele executa isso, consuma isso fora de Jerusalém, onde todos podiam ver. Então, ele veio promulgar direito aos gentios. Sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Yahweh, a fim de proclamar as virtudes que chamam das trevas para a sua maravilhosa luz. 2 Coríntios 4. Segundo Coríntios 4, do verso 5. Verso 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos. Tá? Mas Yahusha Mashiach este como mestre. E a nós mesmos somos vossos servos por amor de Yahusha. Então, nós somos servos dos nossos companheiros de trabalho, da faculdade, por Yahusha, quer dizer. Entendeu? Olha só, nós
Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Yahushua Mashiach e esse como mestre. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Yahushua. Servo no sentido de estar servindo. Servindo para uma tarefa primordial que ninguém, olha, os anjos queriam. Outra versão diz que não nos recomendamos A nós mesmos. mas recomendamos a vocês a Yahushua. Verso 6. Porque Yahweh que disse que das trevas resplandece luz. Então nós estávamos em trevas, densas trevas. E por mais excelente postura que nós pudéssemos ter, dentro do padrão humano, nós não alcançaríamos essa luz. É quem resplandece a luz. É quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da virtude de Yahweh na face de Yahushua Mashiach. Temos, porém, verso 7, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Yahweh e não de nós. Aqui está a importância de sermos regenerados. Porque a natureza do pecado não impede de participar dessa reunião aqui. Não impede. Entendeu? Não impede de cantar, não impede de orar, não impede de pregar, não impede. Entendeu? Mas impede de entrar no reino. O regenerado pelo sangue de Yahushua nunca vai ouvir dele quando ele o recepcionar na casa dele, na dimensão que ele está. Longe de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. Nós não. Vinde bendito do meu Pai para o descanso eterno que vos está preparado desde a fundação do mundo. Entendeu? Por quê? Porque o Ruach Kadosh testifica o nosso espírito que nós somos filhos. Eu posso ficar doente, eu posso ficar desempregado, eu posso ficar sem dinheiro, eu posso ficar sem a minha esposa, eu posso ficar sem os meus filhos. Mas o Ruach Kadosh, você é meu filho. É por isso mesmo a consciência minha, se ela me julgar, o Espírito, grave essa coisa, o Espírito testifica, este é meu filho, pelo qual Mashiach morreu por ele. Só que depois o que ele traz de novo? Ele traz aquela ideia para dentro das suas entranhas. Corrija-te. Você me envergonha, filho. Corrija-te. Anda nos meus caminhos. Eu digo para o nosso pai Abraão, Abraão, homem da fé, eu digo, anda na minha presença e verá o que eu vou fazer contigo. Anda aqui na minha presença. É a mesma consciência me acusar. O Espírito de Mashiach, aquele que me foi dado, pelo qual eu clamo, Abba Kadosh, Anjo eterno, é só um. Ele que diz, filho, corrija. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. O milagre na porta de Formosa. Havia um paralítico que estava na porta lá o tempo todo. E ele sabia dos dias em que havia reunião ali, naquele tempo. E ali ele buscava minimizar a situação dele. E as pessoas entregavam dinheiro. Mas não era isso que ele queria. De repente, se alguém me entregar R$5.000, quanto tempo eu vou ser beneficiado por isso? Ele vai acabar. E eu volto de novo na situação pelo qual eu recebi aqueles R$5.000. Tá? Então, dois apóstolos, né, Pedro e João, né, ele abordou esses dois apóstolos
Ele falou, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu levanto e amo. Em nome de Deus. Por que ele falou? Por que ele falou, eu não tenho ouro nem prata? Porque o Eterno mostrou para os apóstolos que o dinheiro não era isso que ele estava lá. Ainda que ele recebesse aquele dinheiro, mas não é isso que ele queria. Ele queria ser uma pessoa normal, ir trabalhar, honrar com seus compromissos, comprar sua roupa, não ficar dependendo das pessoas, da sua deficiência física. Então, por isso que ele falou, a primeira coisa que o paralítico viu, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levante e ande em nome de Deus. Uma oração que eu faço o tempo todo, Eterno, não me deixe envergonhar diante dos enfermos, diante dos lunáticos e diante dos espíritos imundos. Porque a mesma autoridade que havia sobre os apóstolos, a igreja de Alta tem. Entendeu? É por isso, irmão, desculpa. É por isso, quando os apóstolos são interrogados, né, pelo Sinédrio, no capítulo a seguir, os apóstolos são interrogados. Vocês encheram de Jerusalém, vocês viram o que aquele homem estava fazendo? Aquele homem estava a dançar, gente. Aquele homem estava a pular da alegria. Aquele homem estava a dançar, coisa que ele há muito tempo ele não fazia. Mas ele lá estava a dançar lá no Sinédrio. Quem estava lá no Sinédrio? Caifás e Anás. Aqueles donos que sabiam da escritura para dar a salvação ao povo. Mas quando ele recebeu aquela palavra de eu não tenho ouro nem prata, em nome de Deus, levante, ele entra no templo e vai dançar. Coisa que ele não fazia. Não tinha como fazer. Era a paralisia dele. Olha, então, a igreja de Alta, ela foi formada sobre dois aspectos que o mundo não entende: a humildade e a mansidão. Dentro da dinâmica do Eterno, isso funciona e tem que ser assim. Arrogância, prepotência, orgulho, vaidade, tudo isso é barreira. Tem um texto que eu fiz um vídeo, agora não recordo aonde está. E Alcha foi levantado para governar ou regenerar. Os gentios, no texto fala os gentios. A igreja primitiva, quando recebeu o Pentecostes, era composta por judaizantes. 3 anos e meio foi quando começou os gentios a ser introduzidos na igreja. Em Atos 10, verso 44, o apóstolo Pedro estava pregando e ele foi interrompido pela manifestação do poder do Eterno. E a mesma experiência que os judaizantes tiveram no Pentecostes, ali interrompeu a pregação e eles falaram assim: olha, a mesma coisa que aconteceu conosco está acontecendo com eles. Entendeu? Então, queridos, nós não fomos inseridos com os judeus. Nós somos gentios, não perdemos a nossa identidade. E aí o apóstolo faz aquela analogia da planta com ramos diferentes, entendeu? Então, nós somos gentios e fomos alinhados com o filho da promessa, Isaac. O descendente, ele falou o descendente, não falou os descendentes. E Al falou o descendente, o teu descendente. Então, o descendente é Yahusha. Em Yahusha nós participamos da família. O Eterno não faz nada na sua vida sem Yahusha, meu querido. Então, para terminar, temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja real. Como que esses homens iletrados, com a mão marcada da pesca, de puxar as redes, e o rosto marcado pelo sol,
Como que eles falam com tal autoridade que nós nos calamos? As autoridades eclesiásticas do tempo, os mestres lá, os apóstolos calavam. Entendeu? Então, não se envergonhe do Evangelho. Não se envergonhe do madeiro. Em 1 Coríntios 2, do 1 ao 4, o apóstolo diz: eu não vim no meio de vocês com conhecimento humano, com sabedoria humana, mas eu vim no poder de algo, para que a tua fé repouse, se baseie no poder de algo. Em Romanos 8, em 1 Coríntios 8, versículo 1, diz assim: o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Então, qual é o poder que veio sobre o regenerado pela presença do Ruach Kadosh no seu coração? Romanos 5,5 diz assim: a esperança não confunde, porque o amor do Eterno é derramado em nosso coração pela presença do Ruach Kadosh que nos deu. Então, esse poder não é poder de... é o amor. O único caminho é o amor. É o amor. Tá? E o seu filho seja meu irmão com o teu espírito dessa palavra. Você foi destinado para a vida eterna. E no dia determinado por Yahweh, quando ele tirar você daqui para entrar na dimensão que Yahweh está. Então eu falei uma vez assim: você pode pegar, se você acha que eu não sei pregar, que você não gosta do jeito que eu prego, tal, e que você faz melhor do que eu, tudo bem, pode sumir, pode pregar. Pode pegar até o canal lá que eu tenho, entendeu? Mas uma coisa eu vou falar para você: o meu lugar lá no reino ninguém vai tirar, porque na cadeira está o meu nome, e quem escreveu foi Yahshua. Ele vai recepcionar você, ele vai chegar: ô querido, quanto tempo, querido, quanto tempo que eu estou esperando você, imagine. Às vezes nem em casa você é recebido assim. Entendeu? Imagina você receber um abraço de Yahshua. Entendeu? Ele tem essa mesma expectativa, porque não foi barato não, viu? Apesar de alguns filmes relatar aí, até o Mel Gibson relatou, porque não conseguiu relatar nem 10% do que Yahshua sofreu na carne. Entendeu? Foi terrível. Viu, querido? A costa de Yahshua abriu-se assim, que era exposto músculo, osso, tudo. Você pensa? Você imagina isso? Aquele chicote com pontas assim vinha rasgando, dilacerando a sua costa. E ele foi caminhando lá até o Monte do Calvário. Entendeu? Então não brinque. Não brinque. Entendeu? Leva a sério. Porque o Yahshua leva a sério você. Entendeu? Em Mateus e Matitial 10, 22, se não me falha a memória, Yahshua falou: o Pai tudo me entregou. Ele é o nosso governador, ele é o nosso professor, ele é o nosso amigo e ele é o nosso sumo sacerdote. E nós estamos à destra do Pai, junto com ele, porque ele nos representa. E em 1 Pedro 3, verso 22, diz assim: e Yahshua foi recebido nos céus, à destra do Todo-Poderoso. Anjos, poderes e potestades estão subordinados a ele. Você está subordinado a ele? Anjos, poderes e potestades estão subordinados a Yahshua. E eu vejo, meus irmãos, pela postura de algumas pessoas que não estão subordinadas a Yahshua. Ele é o nosso exemplo. Entendeu? Então, obrigado por eu poder conversar com vocês a respeito da palavra e trazer para vocês a importância que você tem para Yahshua. Assim como o Pai tem o maior prazer de compartilhar com seu filho de todas as coisas que o Pai tem no coração, e Yahshua também não foi diferente.
e Ele quer que você participe também dessa comissão que Ele recebeu do Pai, de formar uma grande família com muitos filhos semelhante a Ele. Ninguém vai entrar na dimensão de Yahshua sem a sua semelhança. Então, seja subordinado a Yahshua. Entendeu? Falando de Yahshua, soberano eterno, eu levanto minhas mãos diante de Ti, em exemplo de vitória, de triunfo, pois marcha liderando o povo e com as mãos levantadas, os inimigos eram subjugados, eram vencidos. E nós temos essa mão levantada pela fé, numa postura de fé, Pai. Nós reconhecemos a Tua soberania, Teu poder e os Teus direitos que Tu tens sobre nós. Nós estamos aqui e Tu é que fez isso. Então, Pai, em nome de Deus, recebe a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso ajuntamento. Nós queremos tão somente a manifestação da Tua presença através do Vacador, alinhando nossa mente, nosso coração e nosso espírito, para sermos instrumento do Teu favor, do Teu amor e da Tua justiça. Nós oramos e nós agradecemos. Em nome de Yahshua, assim é para todos sempre. Aleluia. Gena. A melhor é esta agora. Para mim. É um memorial instituído pelo próprio Mashiach. E ele disse: façam isto em memória de mim. Eu não estou fazendo em memória de um outro, para fazer em memória de Yahshua. Ele disse: façam isto em memória de mim. Aqui nós temos o pão sem fermento, feito de trigo mesmo. Trigo é água, é um pouco de sal, é o ingrediente que entrou aqui. E aqui nós temos a vinha, o suco de uvas, somente aquele suco esmagado. Não meteram aqui nenhum adoçante. Fizeram açúcar aqui, nenhum corante aqui, somente suco de uva apenas. Então nós fizemos isso como um memorial, como cumprindo a ordenança que o mestre nos deu. Façam isto em memória de mim. Eu quero pedir perdão, uso muito a Bíblia eletrônica, por isso às vezes os versículos se encaixam aqui. A medida da fé que me foi dada é diferente da medida da fé que foi dada ao irmão. O irmão ele precisa ter um caderno para registrar os sermões que ele vai dar. Mas eu digo aqui diante de você e diante do Kadoshá. Eu nunca registrei, né? Já tentei, mas não encaixa. Mas me lembro de todos os sermões porque ele traz para mim, ou meditando as escrituras, ele vem, encaixa aqui e fica aqui. Me ensina dia após dia, meditando nas escrituras. É por isso, eu exorto aos irmãos, meditem as escrituras. Meditem nelas. Foi dito para Josué, medite de dia e de noite, para que tudo te vá bem. Medite, não te apartes. Medite de dia e de noite. Então, quando você vai meditar, ele sempre vai capacitar-te da forma como ele deseja a atuação dele em você. Como também foi dito, diga para Zorobabel, o filho de Salatiel, que não é por força nem violência, mas pelo poder do meu Espírito. Então, quando tu meditas, aprofunda mais. Ali na Torá, Moshe diz assim, medite quando estás deitado na sombra da tua casa. Medite quando estás caminhando. Não sei por que você dorme ouvindo essas coisas. Medite quando você está trabalhando na labuta. Medite para poder viver. Então, o mestre instituiu
este memorial. Mesmo o memorial que passaram lá naquela noite que saíram do Egito, passaram lá pela fé. Os nossos amados passaram o memorial. E este memorial cumprir-se-á naquele dia. Aleluia. Aleluia. Então, vou abrir aqui o livro de Lucas. Como eu falei, vou ser breve. Pela fé, participem deste memorial. Estamos ouvindo, irmãos? Pela fé em Yahshua Mashiach. Que nós possamos participar pela Muná em Yahshua Mashiach. Bendito seja Yahweh quando eu criei em Yahshua, porque aprendi muitas coisas. E até nos dias de hoje, tenho aprendido. E como tenho aprendido? Espero que você também esteja aprendendo. Como o irmão nos falou que nós ainda não aprendemos nada. Acredito que nem uma vírgula daquilo que nós devemos aprender. Lucas, capítulo 22, o versículo é 14, começa aí no 14. Fala assim: quando chegou a hora, ele se pôs à mesa com seus apóstolos. Eu não sou o mestre e vocês não são meus apóstolos. Eu sou irmão de vocês. Aleluia. Aleluia. E vocês são meus irmãos. Eu somente hoje, como moderador, fui eleito para fazer esse serviço. Eu só espero que eu cumpra esse serviço. Hoje eu vou terminar. Porque qualquer um de nós aqui pode fazer esse serviço. Tá? Eu estou lendo o que aconteceu. Segundo este assunto que nós estamos lendo. E disse-lhes: desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco antes de sofrer. Pois eu vos digo que já não a comerei até que ela se cumpra no reino de Yahweh. Não é o que eu disse? Cumprir-se-á no reino de Yahweh, onde o próprio mestre, ele mesmo ministrara para nós. Ele que vai ministrar para nós. Por isso eu disse, desejei ardentemente comer dela antes que eu sofra. Porque de agora em diante não comerei até que se cumpra. Aonde? No reino de Yahweh. Louvado seja o nome de Yahweh. Acho que estou sendo um pouco claro para os amados, não é isso? Daqui a pouco vou terminar. Eu não vou levar muito tempo aqui. Continuando. Então, tomando um cálice, deu benevolências e disse: tomai isto e reparti entre vós. Isso faremos aqui. Tomaremos este pão e repartiremos entre nós. Mas isso vai acontecer depois de nós darmos benevolência por este pão e este cálice. Aleluia. Aleluia. Pois eu vos digo que doravante não beberei do fruto da videira até que venha o reino de Yahweh. Ele é claro demais. E tomou o pão e deu benevolência e partiu distribuindo e lhes dizendo: isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Agora, se o mestre, ele disse: façam isto em memória de mim, quem sou eu para eu me opor? Se o próprio mestre já disse, já ordenou, façam, amados. É por isso que quando vocês estão lá nos vossos ajuntamentos, lá do outro lado, lá, não deixem de praticar este momento. Se não soubessem, saibam já. Quando nós participamos deste momento, nós ganhamos mais um degrau
nós já avançamos mais ainda mais. Ganhamos mais uma dimensão. Nós entramos numa outra dimensão espiritual. É por isso lá, não é de ler, mas lá em 1 Coríntios, lá, capítulo 11, ler bem. Há uns versículos que eu de ler, mas acho que lá não vou chegar. Há alguns que morrem, adoecem, ficam de qualquer. Por quê? Rejeitam a mesa. Rejeitam. Não, isso é de mitra, isso mitraísmo, é catolicismo. Não, o mestre disse: façam em memória de mim. Eu vou te mostrar uma coisa que acontece antes que o mestre venha na terra, antes que ele nasce, antes que Yahusha venha na terra. Há uma coisa que acontece entre Abraão e Melquisedeque. Isso está escrito em Gênesis, capítulo 17. 17. O versículo, acho que é 16. Aí acontece uma coisa tremenda, uma coisa poderosa, irmão. Quando Abraão voltava da guerra, de derrotar aqueles 5 reis, Kedorlaomor e os demais, o que ele fez? Ele deu-se de cara com Melquisedeque. Melquisedeque que é uma tipologia de Yahusha, rei de Chalé, um tipo sem pai, sem mãe, sem data de nascimento, sem data da morte. Ele estava aí, nas mãos dele, ele trazia o quê? Ele trazia pão e vinho. E deu para Abraão, abençoando, dizendo: abençoado sejas tu, ó Abraão, pelo Kadosh Yahweh, ele que te livrou dos seus inimigos. Está vendo? Onde estava a mamãezona babilônica católica lá? Estava onde? Quando esse assunto estava acontecendo? Onde estava? Eles só sabem roubar as boas coisas nossas e trazerem fake para nós. Mas não contam bem a história lá. Davi, ele não podia dizer assim: bendiga eu a minha alma. Salmo 104. E nunca te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Bendiga eu a minha alma. E depois lá, já no Salmo 116, versículos número 12 e 13, ele fala, vou mencionar quando chegar aqui, mas vou adiantar. Ele fala assim: o que darei a Yahweh em prólise de todos os benefícios que ele me tem dado? Eu elevarei o cálice da salvação, invocando o nome de Yahweh. Porque ele sabia que tem que fazer o quê? Se elevar o cálice. E você vai elevar o cálice sem partir o pão. Não pode acontecer. Ele disse: o que darei a Yahweh pelos benefícios que ele me tem dado? Elevarei o cálice da salvação, invocando o nome de Yahweh. É por isso mesmo. Ele levou o pão e deu benevolência. Partiu para o que Deus amado e disse: este é o meu corpo. É meu corpo oferecido por vós. Tomem, comam. O amado falou aí. Você imagina como é que ele passou ali naquele madeira de execução? Aquela chibatada. Lá em Isaías, capítulo 53, ele fala assim: Isaías, o profeta, ele teve a visão do sofrimento do mestre. Ele disse: ele não tinha beleza alguma que atraísse o nosso olhar, mas ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, ele levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido por Yahweh e oprimido. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Moído. Eu vi uma coisa moída, esmagada. Se você ler bem esse capítulo, aí de encontrar lá, o próprio pai diz que
o meu servo foi muito bem desfigurado. Esse que tomou e justificou a muitos. Então, eu volto para você que nunca viu esse cenário, que nunca ouviu dele esse cenário. Eu te disse, pela fé. Assim como Hebreus capítulo 11 fala lá, que pela fé as muralhas caíram. Pela fé os leões foram colocados, a boca não abriu-se, o fogo não devorou aos manos aí. Pela fé. Aqueles homens eram homens que o mundo não era digno deles, amado. O mundo não era digno deles. Então eu falo para ti, para você que está me ouvindo, você vai me ouvir aí em casa. Eu falo para ti, o que o mundo fala ao teu respeito? Porque os homens da fé, o mundo não era digno deles. Eles foram vistos como histéricos. A Escritura fala que alguns deles não aceitaram o próprio legado, porque anelavam a ressurreição melhor. Então, o que o mundo diz de você? Quem você é lá? Porque aqui, a partir do pau vai fazer. Vives aqui no meio dos amados, mas lá nos mundamos lá, quem tu és? Quem tu és lá nos mundão lá? Eu tenho que falar. Fora ficarão os feiticeiros, os cães, os que amam e praticam a mentira. Ficarão de fora. Os idólatras, os homicidas, os parecidas, os homossexuais, os empoderados, não é isso? Ficarão de fora os fanfarrões. O que também vos entreguei, que Iaúcha, na noite em que foi traído, tomou o pão e logo após haver lhe dado benevolência, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. A ver que o apóstolo Saúl está vindo enfatizar de novo aquilo que o amado discípulo Lucas enfatizou, disse, façam em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte de Iaúcha. E anunciam que ele vem. Então, em todas as vezes, eu já vos lembrei, lá no primeiro sermão, quando estava a começar, da morte do meu mestre. Eu vos falei da morte, como é que foi doloroso, demais, pesado, demais. E agora, eu vou dizer, amados, que ele vem. Ele vem. Eu tenho que anunciar isso para vocês, amados. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 25. Não, 4, versículo 25. Capítulo 4, versículo 25. Ele morreu e ressuscitou para a nossa completa justificação. E ao Mashiach morreu, além de morrer, ele ressuscitou. E a sua ressurreição é para a nossa completa, não é pelas metades. Não, Estevão, não é metade. É a completa justificação. Eu quero pedir para os irmãos todos, acho que vamos lavar as mãos, ponham-se em pé. Ponham-se em pé. Vai, amado. Ponham-se em pé. Vamos partir o pão com cálice.
como líder, diz que ele deu benevolência. Não é isso? Depois de ter dado benevolência, partiu e deu aos discípulos. Aleluia. Eu peço um pouquinho de silêncio aí. Invoquemos o nome do Kadosh Yah. Vamos invocar. Pai, em nome de Yah, abençoa esse pão. Damos graça, Pai. Agradecemos por esse pão, por este momento, Pai. Nós possamos comer deste pão e sermos abençoados. Nós possamos comer desse pão, crescermos espiritualmente. E quando nós nos deliciarmos deste pão, sara as nossas feridas, sara as nossas enfermidades. Visite-nos com o poder do teu Arura Kodesh. Visite-nos, ó Kadosh Yah. Em nome de Yahshua Mashiach. Assim eu oro e assim seja. Aleluia. Eu quero um presbítero ali. Presbítero. Pega bem. Pega ele, agora o presbítero. Pega, já veio. Vamos racionalizar, né, amados? Né? Vamos racionalizar. Deixar para virem buscar. Pode bater no meio e passar para o outro. Bate no meio. Tira um pedaço pra mim. Esse pão e seja, vamos esperar um pouco para guardar se estamos todos até quando eu guardar um pouco para os irmãos estão aqui. Depois eu falei, vamos racionalizar. Passa, cara. Eu ainda tenho ali. Exatamente. Já não chegou, já não chegou. Divida aqui, tá? Aproxima lá, mano. Tá longe. Quem falta aí? Divide aqui. Vamos, divide. Racionalizemos. Já estamos. Seja louvado,
Seja